Olá, bem-vindos, meus queridos alunos. Vamos prosseguir agora com o nosso curso de Excel, nosso módulo de Excel e Calc no curso completo de informática para concursos públicos gratuito aqui no YouTube, sendo replicado lá no euvoupassar.com.br. Essa é a nossa aula número 28. Nós vamos dar prosseguimento aqui a partir da questão 13, certo? A questão 13, assim como a questão 14 e a 15, são feitas pelo CESP e UNB. São assertivas de falso ou verdadeiro, né? Certo ou errado. E elas usam uma única figura, uma única imagem, que é a imagem que a gente vai mostrar a partir de agora. Portanto, vamos lá. Não era para eu sair, era para eu ficar aqui embaixo, ok? Vamos dar uma olhada aqui na questão, novamente, não era para eu sair, era para eu ficar aqui, certo? Veja só, a questão de número 13, 14 e 15 usam essa figura que está aqui, né? Com relação à figura a seguir, apresenta a planilha em edição no Excel, julgue os itens 13, 14 e 15, certo? O item 13 diz o seguinte: bom, para se acrescentar uma nova linha de cabeçalho à planilha, é suficiente clicar no botão com o botão direito do mouse sobre o ícone 1, né? O botão 1, o item 1 da foto, e em seguida escolher a opção inserir. Né? Então, veja só, quando ele está falando no item 1, ele está se referindo a isso aqui, ó. Esse 1 que aparece aqui, que é o cabeçalho da linha 1. Você está vendo aqui o cabeçalho das demais linhas, né? 2, 3, 4, 5, 6, e o cabeçalho das colunas aqui em cima, A, B, C. Então, isso aqui são os cabeçalhos das colunas e aqui os cabeçalhos das linhas. O que ele está pedindo é clicar com o botão direito do mouse aqui na linha 1 e selecionar a opção inserir. Vamos ver se isso realmente funciona. Olha só, vamos lá para o Excel. O que eu vou fazer no Excel? Eu vou clicar aqui com o botão direito do mouse no cabeçalho 1 e vamos ver qual é o nome da opção que tem. Eu tenho aqui uma opção chamada inserir. Vamos fazer um teste aqui. Eu vou colocar aqui um nome, e-mail, fone, idade, por exemplo. E aí eu quero colocar uma linha acima disso. Eu vou clicar com o botão direito do mouse no item 1 e vou solicitar a opção inserir. Uma linha foi inserida exatamente acima da linha 1 da nossa planilha, portanto está correto o item, certo? Se esse item fosse no Calc, vejamos se no Calc funciona do mesmo jeito, né? Botão direito do mouse sobre o cabeçalho da linha 1. E aí eu tenho, ó, o nome da opção é inserir linhas em cima, certo? Tem as outras opções, mas essa opção, o nome dela no Calc seria inserir linhas em cima, tá? Portanto, cancela. Pronto. Vamos voltar agora para o nosso Word. E aí nós temos o seguinte: questão número 13 é verdadeira, questão número 14 diz que na planilha acima apresentada, para se preencherem as células da coluna C com valores calculados como 10% dos valores presentes na coluna E, é suficiente clicar na célula C2, digitar a fórmula igual E2 vezes 10%, pressionar Enter, clicar novamente na célula C2 e arrastar o canto direito da célula até C6 para copiar a fórmula para as demais células. Então o que ele está mandando é o seguinte: se a gente vai conseguir ver o que está escrito aqui, ó, eu tenho aqui um valor pago de tanto, certo? E eu tenho aqui, sei lá, RALP 2012 líquido pago. Então, essa coluna aqui está vazia, mas eu preciso que essa coluna apresente exatamente 1/10 do valor, ou seja, 10% do valor da coluna E, ou seja, do valor pago. Então, eu vou ter que, nessa coluna aqui, apresentar, por exemplo, nessa célula aqui, 10% do valor dessa. Nessa célula aqui, 10% do valor dessa. É isso que ele pede. Posso fazer de duas maneiras. Levando em consideração, claro, a primeira das células, né? Porque depois da primeira das células escritas, a gente pode puxar pela alça de preenchimento. Mas poderia fazer assim, ó, igual E2 dividido por 10. Isso aqui é a mesma coisa que pedir 10%, certo? Ou eu poderia fazer E2
vezes 10%, que é o que ele sugere. Ou eu poderia fazer 2 vezes 0,1, tanto faz. Qualquer um desses cálculos vai dar o mesmo resultado. Vai dar 10% do valor do que tem em E2. Então, uma vez escrito isso nessa primeira célula aqui, uma vez escrito isso, eu clicaria na alça de preenchimento e arrastaria para baixo para que ele replique nessas células subsequentes, até C6, ele manda até C6, essa última não, certo? Mas até C6 ele vai replicar o cálculo feito para cada uma delas. Portanto, a alternativa está correta, a descrição da alternativa é certa. Clico em C2, digito a fórmula E2 vezes 10%, dou Enter, confirmei, clico em C2 de novo, puxo pela alça e aí crio as versões de todas as demais, tá? Perfeito. Ok? Isso a gente viu, claro, no nosso curso a gente viu isso, né? Uma cópia do arquivo da planilha pode ser armazenada mediante a opção salvar como ou dos recursos copiar e colar do Windows Explorer. Quer dizer, isso aqui é um arquivo salvo, certo? O nome dele está aqui em cima, planilha usada como execução ou exemplo. Planilha usada como exemplo. Pronto, é o nome que essa planilha tem, alguém salvou, certo? Aí, o que isso é agora? Oficialmente, isso é considerado um arquivo. Então, existe um arquivo do Excel, certo? Está lá um ícone de planilha chamada planilha usada como exemplo. Pronto. O que eu posso fazer? Bom, eu posso usar o comando salvar como para criar uma cópia dela? Posso. O comando salvar como serve para isso, para você salvar com outro nome. Planilha criada como exemplo 2, por exemplo, certo? Ou eu posso usar o comando copiar aqui e colar esse comando em outro canto, certo? Então, o que nós temos é a possibilidade de duplicar o referido arquivo de duas maneiras. E as duas maneiras, o enunciado da questão fala corretamente. Uma das maneiras é usar o copiar e colar do Windows Explorer. Eu copio o arquivo já salvo e colo em outra pasta. Outra forma de fazer é usando o salvar como. Salvar como também resolve, ok? Portanto, a questão de número 15 está também correta. As 3 questões do CESP associadas a essa figura estão corretas, ok? Questão 16, deixa eu alterar aqui o ar-condicionado para poder ficar mais frio aqui, que o bicho está pegando, está esquentando. Então, ajustei aqui o ar-condicionado para ele apontar exatamente para a minha nuca. Agora tá, ó, eu estava suando já. Bom, considere a planilha produzida no aplicativo Excel 2007 em sua configuração padrão, tá aí, certo? Então, temos 4 colunas, uma coluna com o nome da empresa, uma com a data, uma com o mês e uma com o valor das compras daquilo ali, certo? Tendo em vista que o título desta planilha encontra-se na linha 1, o procedimento necessário para que, ao imprimir o documento, esse título se repita no início de cada nova página é clicar na guia. Quando ele fala em título, ele se refere a isso aqui, certo? Imagine que eu tenho uma planilha, que ela tem 300 linhas preenchidas. Essa planilha aqui tem 300 linhas. Quando você manda imprimir, o que ele vai fazer? Ele vai pegar essa planilha, vai pegar o primeiro trecho dessa planilha e imprimir assim, ó. Aí vai ter empresa, data, mês e compras aqui, por exemplo. Certo? Isso na primeira página, página 1. Mas são 300 linhas, vamos supor que ele vai imprimir em 10 páginas. Né? Aí na segunda página, o que acontece é que a planilha é impressa, mas sem o cabeçalho, porque ela é impressa exatamente a parte complementar a que imprimiu. Quer dizer, se aqui terminou na linha 30, então essa aqui, que começa a segunda página, é a linha 31, e aí vai. Mas imagina, você está ali numa planilha e aí você chega numa página, só tem os dados, o nome da loja, a data e não sei o quê. Você não sabe o que essas colunas significam. Então você quer repetir, o que ele está me perguntando? E você vai ver que muitas perguntas são feitas com isso. Ele quer que sejam reimpressas
quer que seja reimpressa essa primeira linha em todas as páginas. Então, em todas as páginas vai aparecer esta linha de cabeçalho. Empresa, data, mês e compras, em todas. Dá para fazer isso? Dá, certo? Como é que a gente faz isso? Vamos ver agora, certo? Olha só. Vamos primeiro lá no Excel, para eu mostrar isso a você. Então, eu estou aqui no Excel. Eu vou fazer o seguinte, tá? Nome, e-mail. Vamos excluir essa linha. Eu vou colocar nome e e-mail centralizado em negrito. Se ele quiser aplicar o negrito para hoje, é porque demora muito aplicar efeito de fonte. Mas vamos lá. Nome, e-mail, fone e idade. Então eu vou botar aqui José, qualquer, fone 998, idade 28, por exemplo. Eu vou replicar isso, pessoal, porque eu não vou ficar digitando aqui não, tá? Eu vou replicar isso aqui para baixo. Então vou botar aqui umas, poxa, 217 linhas. Tá aí, pronto, ok? Então, tranquilo, né? Nenhum problema aqui, nenhum problema. Pronto. Então, a minha planilha, se eu mandar imprimir, vamos dar uma olhadinha aqui, layout da página. Aí no layout da página, exibição, layout da página, exibição. Eu quero saber, me lembrar onde é que a gente... Arquivo... Vamos aqui para o imprimir, e dentro do imprimir eu devo ter alguma opção de visualização da impressão. Pronto, na verdade já estou visualizando a impressão aqui, olha só. A página 1 tem isso, a página 2, nota lá em cima, na página 2, né? Ô João, que coisa chata. Vamos voltar aqui, página 1, certo? Você percebe que na página 1 lá em cima, você tem o cabeçalho, certo? E você vai perceber que na página 2 não tem. Tá vendo? Na página 3 também não tem. Então imagina, você imprimir todas as páginas e nas páginas que você imprime não tem o cabeçalho lá em cima. Você quer forçar isso a acontecer? Você vai fazer o seguinte. E aí, me permita, porque eu vou lembrar disso também, porque eu não lembro de tudo, né? Aqui no visualizar impressão eu tenho parte disso, mas ele mandou fazer onde? Vamos lá. Todo mundo comigo lá. Questão número 16. A gente vai para onde? Ó, ele deu a opção de layout de página, só pode em layout de página. Agora tem que saber qual é o grupo. Se é o grupo configurar página, clicar em imprimir títulos, botão à direita da linhas a repartir na parte superior, linhas a repetir na parte superior, selecionar a linha com o título a ser repetida. Vamos lá. Layout de página. Aqui basicamente o que ele está perguntando é o nome do grupo. Porque, vê só, ele está dizendo aqui, eu vou clicar na guia, layout de página, todas têm layout de página. Grupo quebras, grupo configurar impressão, grupo configurar página, grupo configurar impressão, grupo configurar página. Vamos ver como é o nome do grupo, certo? Então, aqui é mais novamente, onde está o Wally. Portanto, vamos voltar lá em cima no Excel. Layout da página, tá? Existe aqui no layout da página, olha que legal, no layout da página existe temas, configurar página, dimensionar para ajustar. Bom, configurar página tem aqui uma opção interessante que é justamente imprimir títulos. Então eu vou clicar em imprimir títulos. Em imprimir títulos, o que é que eu tenho? Ó, eu tenho imprimir títulos. Quais são as linhas que eu quero repetir na parte superior? Eu vou abrir isso aqui. E o que eu quero repetir é a linha 1. Só quero que a linha 1 seja repetida. Pronto. Volto aqui no botão e finalmente clico em OK. Pronto. Então, a sequência foi layout da página, dentro de configurar página,
eu fui imprimir títulos. Dentro de imprimir títulos, eu escolhi, na opção imprimir títulos, linhas a repetir na parte superior. Linhas a repetir na parte superior. Vamos ver se isso faz alguma diferença para a resposta da gente, né? Então, grupo configurar página, portanto, o grupo é configurar página, ou a letra C ou a letra E é a resposta. Clicar em imprimir títulos no botão colunas a repetir à esquerda, não é essa a resposta. Grupo configurar página, clicar em imprimir títulos no botão à direita, caixa linhas a repetir na parte superior, selecionar a linha com o título a ser repetida, letra E, certo? Então, o que é que na verdade isso trouxe para mim? Eu fiz, mas não mostrei a vocês o importante, que era justamente qual a diferença que isso dá para mim. A diferença está aqui, ó. Eu vou lá imprimir, aí repare lá em cima, na mesma posição, né? Repare que nós temos o título aqui na página 1. E nós vamos andar para a página 2, perceba que o título está lá ainda. Página 3, o título está lá. Página 4, quer dizer, o título se repetiu em todas as páginas, apareceu o título da linha. Pode ser mais de uma linha? Claro que pode. Na hora que você decide lá, né, imprimir títulos e quais as linhas que você quer que repita, você pode selecionar mais de uma linha. Pode ser que você queira, sei lá, selecionar 3, 4 linhas distintas da planilha, né? E você também pode repetir colunas. Porque se a sua planilha ela ficar muito extensa lateralmente, a ponto de parte da planilha ficar em outra página, repetir colunas talvez seja uma excelente opção, certo? Portanto, tá aí. No Calc, João, isso também é feito? Sim, no Calc isso também pode ser feito. Você está lá no Calc e só falta me lembrar, né? No Calc arquivo, deixa eu ver aqui, tem que configurar a impressora? Não. Visualização de impressão, deixa eu ver a visualização de impressão, não tem dados, não tem opções. Eu vou lembrar onde é que isso é no Calc, minha gente. Arquivo, tem aqui. A opção está aqui em algum lugar, configurar a impressora, cadê? Não tem aqui. Com certeza deve ter uma opçãozinha configurar a página, eu vou descobrir e eu trago na próxima aula para vocês onde é que eu faço isso no Calc, tá? Porque caso a pergunta seja feita com o Calc, você já sabe como fazer também, ok? A questão da VUNESP, uma questão bem interessante, que diz o seguinte: considere a planilha a seguir, responda a questão. Nessa planilha, editada no Microsoft Excel 2007, estão representadas as quantidades de cada produto vendido pelos vendedores por cidade e data. Com base na figura da planilha, observa-se que existe uma flecha para baixo em cada uma das colunas da planilha: data, produto, cidade, vendedor. Essa aparência pode ser explicada pelo... Bom, quando você tem essa setinha do drop-down aqui, certo? A gente já sabe, é porque foi aplicado o comando filtro, né? Você aplicou o comando filtro para poder escolher quais tipos de dados na coluna você quer que sejam exibidos. Portanto, a resposta da nossa questão de número 17 é a seguinte: com uma célula contendo dados da planilha selecionada, o usuário clicou no botão filtro, certo? Então, ele utilizou o recurso filtro. O resto é invenção. Planilha em cada coluna, links para dados externos, blá, 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 blá. Essa setinha aí no topo de uma coluna indica que você aplicou o comando filtro, ok? Questão de número 18, também da VUNESP, bem tranquila, diz o seguinte: considerando a planilha em questão, a planilha da questão anterior, o usuário da planilha apresentada, estando na célula F7, clicou sobre o recurso contar números, acessível a partir do grupo edição da guia início, e interagiu de forma que essa célula ficou inserida da seguinte fórmula: igual conte num B2 até E6. Então, o que que ele fez? Na verdade, é como ele clicou onde e foi fazer o quê? Ele usou recursos para digitar a planilha para si, digitar a fórmula, a função conte num para si, mas seria a mesma coisa que ele clicar e digitar conte num, darará, darará, certo? Então, ele quer de B2 até E6. Portanto, ele mandou usar a função conte.num de B2 até E6. Portanto, B2 é essa célula aqui.
E6 é essa célula aqui. Portanto, nosso amigo usou a função continuum indo de B2 até E6. Ele vai contar em quantas células existem números. Ora, 1, 2, 3, 4, 5 números. Apenas 5 células contêm números. Resposta da nossa questão é a letra B. Apenas 5 números serão contados. A resposta dessa função é 5. Ok? Vamos lá. A questão de número 19, a 18 foi B, a 19 diz o seguinte: qual formatação, utilizando o Excel 2007, associa células selecionadas a uma célula maior e centraliza o conteúdo numa célula? Não é associar, é transformar. Esse verbo aqui não foi muito bem escolhido. Qual é a formatação no Excel que transforma várias células em uma só, em uma célula maior, e centraliza o conteúdo dentro dessa célula? O nome do recurso é mesclar e centralizar. Mesclar e centralizar. Como vamos ver isso? Vamos ver isso agora. Ó. Você está no Excel aqui, aí você tem, vamos dar um zoom, você tem aqui 4 células, você seleciona as 4 células, vem aqui na página inicial, onde tem este botão aqui, ó, mesclar e centralizar. A própria explicação do mesclar e centralizar, eu estava na frente da explicação, eu vou puxar um pouco para cá, mas ó, mesclar e centralizar, a própria explicação dessa do mesclar e centralizar deixa claro isso, né? Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma célula, certo? Ó, uma célula, mesclar isso, é transformar várias células em uma só. E o resultado é o nome centralizado. O que vai acontecer agora é exatamente isso. Ele vai transformar essas 4 células em uma só, certo? Só restará o valor da primeira, ok. Então, olha o que aconteceu. 4 células foram transformadas em uma única célula. Vou dar um Ctrl Z para fazer de novo com vocês aqui. Só que agora eu vou pedir para enxergar. Então, ó, veja o que vai acontecer nas nossas células ali, ó. As 4 células transformaram-se em uma só. O nome disso é mesclar e centralizar. Acho que a gente já tinha visto até no curso também. Mesclar e centralizar, ok? Vamos lá para a questão número 20. Utilizando o Excel 2007, em sua configuração padrão, qual dos ícones selecionados é utilizado para colorir o plano de fundo das células? Ou seja, colorir a célula em si. É este aqui. Colorir a célula é o que está na letra A. A letra B fala da cor da letra, do texto, a cor da fonte. A letra S é o sublinhado. E aqui, esse botãozinho é o botão da borda inferior. Então, aquela brincadeira que a gente viu com bordas, né? Tem várias bordas. Você pode ajustar só essa, ou só inferior, ou só a superior. Você pode ter controle sobre as bordas externas, sobre as bordas internas. Você tem um controle total sobre bordas. Portanto, o que eu tenho aqui é bordas. A nossa resposta, letra A, sem dor de cabeça, ok? Ainda com o Suplan, na ferramenta Microsoft Excel 2007, a função que realiza a média aritmética dos argumentos fornecidos de uma função média aritmética é a função média. A aritmética não existe, a função máxima retorna o maior valor, essa aqui não existe, e desvipad é para o cálculo do desvio padrão, certo? É uma coisa que pouca gente vai usar, a menos que caia estatística também na sua prova, certo? Portanto, resposta letra A, fácil, rápido, sem dor de cabeça. Mais uma da Consulplan, que diz assim: considere a seguinte planilha produzida com a ferramenta Microsoft Excel 2007. Se na célula A5 for inserida a fórmula igual soma-se A1 até B4 maior ou igual a 8, o resultado será. Então, eu tenho aqui, se na célula A5
for feito a seguinte fórmula, igual soma assim A1 até B4, então de A1 até B4, tudo aquilo que for maior ou igual a 8. João, peraí, eu lembro que a função soma-se, ela tem um intervalo para procurar o critério, depois vem o critério que eu estou procurando, para depois vir o intervalo da soma, certo? Essa função não está meio esquisita não, porque está faltando um intervalo aí. Ele só botou o A1 até B4 e o critério maior ou igual a 8. Eu sei, mas a função soma-se pode ser usada assim também, ó. Igual soma-se um intervalo, certo? E um critério numérico. Aí, nesse caso, o critério só pode ser numérico, por exemplo, maior do que 5. Por quê? Porque quando você faz exatamente esse tipo de construção na soma-se, a construção normal da soma-se é essa aqui. Mas quando você faz a construção da soma-se sem o segundo intervalo, o que é que a soma-se entende? A soma-se entende que esse intervalo que você indicou, no caso aqui A1 até B4, ele tanto é o intervalo do critério, como é o intervalo da soma, ou seja, o intervalo que contém os números a serem somados, entendeu? Então, quando eu construo a função soma-se desse jeito, um intervalo, ponto e vírgula, um critério, o que vai acontecer é que o Excel vai entender que este intervalo que você forneceu tanto é o intervalo para achar o critério, como é o intervalo onde estão os números a serem somados. Então, o critério só pode ser analisado dentro dos próprios números a serem somados, certo? Aí o que está acontecendo aqui é o seguinte, procure de A1 até B4, qualquer valor maior ou igual a 8. Bom, maior ou igual a 8, eu tenho esse 9 aqui e eu tenho esse 10 aqui. Pronto, só esses dois números correspondem ao critério maior ou igual a 8. Portanto, a função soma-se vai apenas somar esses dois, vai ignorar todo o restante. Resposta 19. Questão 22, letra C. Está confirmadíssimo, ok? Então, já vi cair essa função soma-se escrita desse jeito, já vi cair. Você não vai deixar que isso aconteça, você não vai se arrepender ou não vai errar essa questão quando ela aparecer. A soma-se normal tem intervalo do critério, critério e intervalo da soma. Certo? São três argumentos que você coloca: intervalo do critério, critério buscado e intervalo da soma. Mas ela pode ser escrita como intervalo e critério. Se ela for escrita só intervalo e critério, então o Excel entende que o intervalo tanto é para achar o critério como vai ser considerado para fazer a soma, ok? Consulplan, novamente, observe a planilha produzida pela ferramenta Excel. Considerando que o valor do desconto é de 10% sobre o valor da prestação, o usuário atribuiu à célula B7 tal valor de desconto. Na célula C2 deverá ser digitada a fórmula. Então, olha só. O valor do desconto é exatamente igual ao valor da prestação vezes o desconto. Então, por exemplo, aqui é 600, o desconto é 10%, então o desconto vai ser 60. Aqui é 550, o desconto é 55. 400, o desconto é 40. 1.000, o desconto é 100. Certo? Então, para conseguir esse valor de desconto na coluna C, eu tenho que simplesmente pegar o valor correspondente à prestação e multiplicar por 10% ou multiplicar por 0,10. Aqui já está 0,10. Então, para eu fazer uma fórmula como essa, como já está o 0,10 ali, eu poderia fazer um simples igual B2 vezes, onde é que está isso aqui? Está em B7. Igual B2 vezes B7. Só que tem um problema. Se eu arrastar para baixo, as próximas viram B3 vezes B8, B4 vezes B9. Então, e aqui embaixo, por sinal, por fim, vai ficar B5 vezes B10. Tem um problema, e esse problema está aqui, ó. Quer dizer, B3 tem que ser B3 mesmo. B4 tem que variar para B4 mesmo.
aqui agora, desculpa, B4, B4. B5 tem que variar para B5 mesmo. Agora, o valor do desconto, da alíquota de desconto, 10%, esse valor não pode variar nessa coluna, nessa fórmula, senão eu vou estar apontando para as células embaixo que não tem valores, estão vazias. Portanto, eu tenho que pegar esse B7 aqui e escrever de tal forma que ele nunca varie. Portanto, em vez de escrever B7, eu escrevo o quê? Se você lembra bem, B cifrão 7. Eu até posso botar o cifrão antes do B, tá? Até posso. Mas o B não vai variar. Então, como ele não vai variar, não é necessário colocar o cifrão. Eu coloquei o cifrão no B7. Portanto, a fórmula que tem que ser escrita aqui, a fórmula que deverá ser escrita em C2 é assim, ó, igual B2 vezes B cifrão 7. Ok? Então, aí eu vou fazer o seguinte. Aí eu vou vir para cá. Ele vai me perguntar assim, João, o que eu devo escrever aqui em cima? B2 vezes B cifrão 7. A única resposta é isso. Aqui tem B2%, B2 vezes B7, né? B2 vezes B cifrão 7, ok? Ok, aí eu vou, para calcular o valor de desconto do cliente Fabiano Carlos. Para replicar a fórmula do desconto para os demais clientes, eu vou utilizar a alça de preenchimento, que é o nome que nós damos àquele quadradinho, né? Então, quando você tem uma célula selecionada, aparece aquele quadradinho aqui do lado inferior direito que vai replicar a fórmula para as demais. O nome desse quadradinho é alça de preenchimento. A resposta já foi dada, não precisa nem saber disso, né? E aí ele pergunta, o valor com desconto do cliente Pedro Henrique pode ser calculado na célula D3, inserindo qual fórmula? Então, qual é a fórmula que eu vou usar aqui na célula D3? Qual é a fórmula que eu vou usar aqui na célula D3 para calcular o valor do Pedro Henrique? Bom, a fórmula que eu vou usar aqui é muito simples. É o preço da prestação menos o valor do desconto, claro. Então, vai ser uma fórmula simples. B3 menos C3 é o que eu vou escrever nesse ponto. Usando a alça de preenchimento aqui para cima e aqui para baixo, ele vai construir aqui em cima B2 menos C2, aqui embaixo B4 menos C4 e sucessivamente. De forma correta, porque como cada linha vai ter seu próprio desconto e tem sua própria prestação, a gente não vai fixar referência aqui. Portanto, B3 menos C3, confirmando que a nossa resposta é a letra D. Ó, a letra D, confirmando nossa resposta. Ok? Bom, pessoal, com isso a gente finaliza a aula de hoje. A gente vai continuar com vocês na nossa próxima aula, aula número 20. Essa foi a 28, né? Me ajude aí, por favor. Aula número 28. Pronto, na próxima aula número 29 a gente continua com as questões de Excel e Calc para vocês. Um abraço e até a nossa próxima aula.